Na questão 4 ele pergunta para a gente qual é a relação vetorial entre os vetores ao lado representados. E aí a gente tem esta coisa aqui. Bom, até agora a gente viu, né, a regra do polígono para fazer a soma de vetores, que eu escolho um deles como sendo o primeiro. Quando eu for somar outro vetor a ele, eu só coloco o início do segundo vetor na cabecinha desse daqui, e assim eu vou fazendo. Aí o vetor que seria a soma, no caso, só desses dois, o começo do vetor vai ser no pé do A aqui, e o final dele vai ser na cabecinha do B. Nossa, que explicação magnífica! Pois é. Então qual é que é a relação que a gente observa aqui? Eu estou vendo a soma do vetor A com o vetor B, e o resultado disso seria o nosso vetor C, que tem início no mesmo início do A e fim no mesmo final do vetor B, aqui na extremidade, né? Então, como é que a gente escreve o que a gente está vendo aí? Eu vou colocar entre aspas aqui, porque eu não sei botar uma setinha em cima do A e do B, então a gente vai aceitar que essas aspas aí faz o papel da setinha e está indicando um vetor. Então, A mais B igual a C. Dá para melhorar? Deve dar, mas por enquanto a gente vai ter que se virar com isso aqui. Então, V4, ele reseta todo o negócio. Onde é que estava o capítulo 4 dessa coisa? Tá aqui. V3 vai até aqui. Então é aqui nesse pedacinho. Tá bom? Se tu me deixar puxar um pouquinho pro lado, eu agradeço. É isso aí. A mais B igual ao vetor C. Essas questões aqui, elas são bem tranquilas. O que eu sempre fiquei me perguntando com essa parte inicial, né, da regra do polígono, era aonde é que isso vai me ajudar a resolver as equações. E sempre foi essa a minha pergunta. Em vez de respirar fundo e prestar um pouquinho de atenção nos vetores e nas manipulações que a gente tem que fazer aqui, arrastar um vetor para um lado e outro, não. Eu estava mais preocupado em saber aonde é que isso ia me ajudar a resolver uma questão. Veja só. Mas uma regra mais prática, que vai ser a do paralelogramo, que a gente vai ver logo depois dessa, provavelmente. Essa sim vai ajudar a gente a responder umas questões. Tá? Então, por enquanto era isso. Então, revisão. Vamos ao nosso ERE1. Os vetores da figura têm o mesmo módulo. Tá, beleza. Podemos concluir que nenhum deles é igual ao outro, né? Porque embora o A e o B eles tenham a mesma direção, os sentidos deles são opostos, então tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então esquece essa coisa aqui do A ser igual ao B, não vai acontecer. O A mais B é igual a zero. Se eu fosse fazer a soma, né? A mais B igual a zero. Pela regra do polígono, a gente faria o quê? Colocaria, vamos tentar só entender a situação. Se o meu A tá aqui, que essa daqui é interessante, né? Vamos puxar aqui o A. Aí, pela regra do polígono, para a gente fazer a soma desses vetores, eu teria que botar o comecinho do B nessa pontinha do A aqui na extremidade. E é só isso por enquanto. Mas daí o que ia acontecer? Deixa eu pegar outra cor aqui pro B. Vamos arrumar. Se eu largar o B aqui em cima, ele vai tá bem certinho aqui no final, né? Vai alinhar com o final do outro. Eu tô tentando entender pelo que ele ensinou pra gente, tá? Tô tentando usar a regra que ele apresentou para responder a questão. E aí, o vetor resultante dessa soma, a cabeça o pezinho dele vai ser no pé do A e a cabecinha dele vai ser na pontinha do vetor B. Então, de fato, vai ser zero, porque a ponta do B, no meu desenho não parece, mas ela vai coincidir exatamente com o pé do A aqui. Então, vai ser zero o comprimento dele. O módulo, no caso, né? Então, de fato, nesse caso aqui, se a gente fizer a soma do A com B, a gente tem o zero.
melhor, a gente tem um vetor nulo, né, que o módulo é zero. A letra C, o que ele diz? Que o A menos o B é igual ao vetor C. Não. Não, porque a direção, né, já começa por aí. E o A menos o B, eu inverteria o sentido do B. E aí quando eu fosse fazer a soma, ia ser o dobro, né? Seria um vetor com a mesma direção do A, com o dobro do módulo e o mesmo sentido do A. O vetor resultante de A menos B, que está longe de ser isso daqui. E no C a gente tem que o C mais o A seria igual ao vetor D. Não, dá pra gente até tentar visualizar o porquê, né? E de novo, todos esses desenhos vão ter algum resultado no futuro, não te preocupa, não é porque eu não estou fazendo isso aqui à toa, tá? Não é para passar tempo. Então aqui a gente teria o nosso vetor A, mais ou menos. O C, ele é um pouquinho inclinado para a direita ali, mas é uns 45 graus, menos até, sei lá. Menos ou mais, quem sabe, vai saber. Então o C estaria mais ou menos aqui assim, né? Se a gente fosse fazer a soma dos dois, seria mais ou menos essa inclinação dele. Eles eram para ter o mesmo módulo, mas o que interessa aqui é o vetor resultante dessa soma, que vai ser uma coisa que tem, mas pega lá a porcaria, cara. O pezinho desse vetor resultante vai ser no pezinho do A, e a cabecinha dele vai estar aqui na cabecinha do nosso C. É isso, né? C mais A. Eu já montei errado ainda. Mas o resultado dá o mesmo, só que o problema é que tem que montar do jeito que ele pediu. Senão a gente já se estressa. Então vamos lá. Vetor C tá aqui. O vetor A é assim, mais ou menos. Tá? Mais ou menos assim. Aí o resultante disso seria um vetor que começa aqui no pezinho do C e vai lá na pontinha do A. Tá? Se a gente olhar, é quase a mesma coisa, tá? Porque, lógico, tu tá somando os mesmos vetores, a resultante vai ter que ser a mesma, só começou numa ordem diferente. Mas tem que dar a mesma resultante. Bom, todo caso, tá? Então, o que a gente concluiu? Que o nosso vetor aqui, resultante, ele vai ser meio inclinadinho, né? Para a direita, muito parecido com o C. Também a pontinha apontando para cima, o que quer dizer que tá longe de ser igual ao D, tá? O desenho aqui tá ruim, mas a pontinha parece que tá apontando para a esquerda e tá na horizontal, né? Então esquece, direção completamente diferente, não tem nada que ver. Então aqui a gente ficou com a letra B, né? Nossa opção. E agora pra gente achar isso aqui na revisão, que ele deve ter resetado também. Não, olha só, que maravilha, não resetou. Não jogou lá pra cima a página. Parabéns. Então R1B, que eu olhei rápido e não... Olhei e não vi. Letra B. Olhei, mas não prestei atenção. Complicado, né, cara? Tá, e o nosso R2 aqui. Para o diagrama vetorial ao lado, a única igualdade correta é... Bom, vamos olhar primeiro para o nosso diagrama aqui. Me parece que a gente está tendo uma soma de A mais o C, e isso seria igual ao vetor B, né, que seria o resultante. Começa no pezinho do A e vai terminar na cabecinha do C. Também poderíamos considerar alguma outro jeito de soma? Não, eu acho que é esse mesmo. É A mais C, igual a B. Até vou escrever isso aqui pra gente... pra ficar registrado. É importante, né? E aí... a gente tem A mais B igual a C, não. A mais C, aqui, letra B. Parece que é a mesma da 1, né? A mesma letra, no caso. E a 3 também, repetiu ali para deixar 3 iguaizinhas. Olha que legal. Que interessante. Mas
Vamos ver se a gente chega nisso, né? Porque saber a resposta não quer dizer nada se a gente não consegue mostrar o porquê que é aquela resposta. Qual é a relação entre os vetores M, N, P e R? Representados abaixo, tá? Muita calma. Eu, só de olhar pra cá, tu tá vendo que esses dois aqui tá o pezinho dos dois tá no mesmo lugar, né? Começa no mesmo coisa, a origem dos dois. Então se a gente dá uma olhada, o M, o pezinho dele tá na cabeça do P. Então já indica que a gente começou a soma por aqui. Então seria P mais M, só que chegou aqui e já quebrou. Porque aqui eu tenho... Ah, mas tem igualdades, tá bom. Então agora sim. O P mais M vai dar um vetor que o pezinho dele começa aqui no pé do P e a cabecinha vai ser lá no M. Então, é isso aí. E nesse outro pedaço aqui a gente tem o R mais o N, pelo que parece, né? Então a gente pode dizer que P mais M, o vetor resultante dessa soma, vai ser igual ao vetor resultante da soma do R mais o N. Então, a mesma coisa, né? Começa no pezinho do R e vai acabar na cabecinha do N lá. Então tá bom, essa é a relação. P mais M. Deixa eu só arrumar aqui. Acho que é tudo letra maiúscula, né? Eu acho. Ou eu que tô vendo coisas. Acho que é tudo maiúsculo. Tá, agora a gente tem aqui no outro caso é R mais M, né? Eu fico com essa. E adivinha só qual que vai ser a alternativa? Letra B. P mais M igual a R mais N. Tá certo. Pelo menos a outra não é demarcar, né? Pelo que parece lá, a gente vai ter que entregar uma resposta um pouco maior. O que fica mais interessante. Tá, o que tu quer que eu faça? Na figura estão desenhados dois vetores x e y. Esses vetores representam deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual é o módulo do vetor x mais y? Legal. Então aqui a gente poderia dizer que ele se deslocou 1, 2, 3 quadradinhos para a direita e 1, 2, 3, 4 e 5 para cima, sei lá. Deve ser por aí. Então ele se deslocou 3 centímetros para a direita, depois 5 centímetros para cima, depois se deslocou 2 centímetros para baixo e mais um para a direita. Se a gente fosse ler esse deslocamento, seria, eu acho que uma coisa mais ou menos assim. Para somar esses dois, é só a gente diz... Não, mas já tá. Ele já tá até arrumado aqui para fazer a soma, né, do x mais y, já tá certinho já. Nossa! Mas como o garoto facilitou a vida, cara. Então o vetor soma, o vetor resultante, né, começa aqui no pezinho do x e vai acabar na cabecinha do y. E ele quer saber só qual é o módulo desse vetor. Tá, a gente vai cair num triângulo retângulo, né? Que maravilhoso, cara. Que coisa bela. Eu deveria desenhar isso daqui ou todo mundo está enxergando aqui o vetor resultante? Que vai ser a hipotenusa, né? De um triângulo que tem um dos catetos que mede 3 centímetros, que seria esse daqui. E o outro cateto mede 4 centímetros na parte de baixo. Portanto, o módulo deste vetor, que eu vou chamar o quê? Nosso x mais o y. Todo mundo sabe, né? O triângulozinho 3, 4, 5 aí não é mistério para ninguém. Eu vou chamar isso aí de S, né? Que é o que ele está usando para o vetor. Então o módulo do S, que a gente vai representar assim, vai ser igual a 5 centímetros, basicamente.
Eu acho que é isso, né? Formaria um triângulozinho 3, 4, 5. É isso aí. Foi-se o tempo que eu fingia que a gente não sabia o que estava acontecendo. 5 mesmo. Ele nem botou centímetro, nem sei se eu podia botar. Agora foi, já tá com a unidade. Mas dá pra tirar, ainda tá em tempo, né? Ainda tá em tempo. Tá, R4 já foi, R5. Não tem R5, só tem aplicação. Adição, na verdade, de vetores, a regra do paralelogramo. Vamos de novo. Como assim vamos de novo? Bom, eu resolvi 7 vídeos. Foram 7 vídeos de um livro de física, no caso, que o primeiro capítulo dele fazia essa revisão de matemática que tu ia precisar. Ele apresentou isso daqui. E eu na hora lá no dia não soube chegar na equaçãozinha certinho, né, usando essa regra do paralelogramo. Mas agora eu sei. Então vamos ver como é que esse autor vai apresentar esse problema para nós. Esse problema não. Como é que ele vai apresentar esse assunto para a gente? Consideremos dois vetores A e B representados na figura 10. Cadê a figura 10? Está aqui. Que devem ser adicionados à sequência para a utilização da regra do paralelogramo. Tá. E é a seguinte. Transportamos A e B de modo que suas origens coincidam sem modificar seus módulos, suas direções e sentidos. Tudo bem, a gente só arrasta. Só que diferente da outra regra, agora a gente vai botar um pezinho, os pezinhos juntos aqui, o início dos dois vetores no mesmo lugar. Pela extremidade de cada vetor, traçamos uma reta paralela ao outro, obtendo um paralelogramo. O vetor soma S corresponde à diagonal deste paralelogramo. Que palavra ruim de falar, cara. Com origem na origem comum de A e B. Certo, junta os dois. Que coisa bonita. Faz aqui um tracejado que vai ser perpendicular, não, vai ser paralelo a esse lado B. E também que vai ter o mesmo comprimento aqui do B. Esse outro tracejado é paralelo ao A, tem o mesmo comprimento. E até aí tudo bem, né? A gente só tem que levar em consideração então o ângulo entre eles aqui. O que mais? Nessa regra, sendo θ o ângulo formado entre as direções de A e B, o módulo do vetor soma S é dado por isso daqui, e ele simplesmente apresenta e tu que te vira, né? Acho que sim. É isso aí mesmo, né? Tá, o que a gente vai fazer então? A gente não pode ficar só com isso. Isso é muito feio, cara. Isso não serve. A gente tem que saber de onde é que veio. Pelo menos ter visto uma vez só na vida. Então eu vou escolher dois vetores que são mais agradáveis do que os que ele usou ali, tá? Meu primeiro vetor seria esse. Não sei se precisa ser desse tamanho todo, mas... E o segundo vetor que eu vou escolher vai ser esse daqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Ele fez o negócio pontilhado lá, eu vou pegar e vou fazer, não vou fazer os tracinhos, né? Eu vou pegar uma reta dessas aqui, um segmento desses e vou colocar como se fosse o tracejado. Tá bom. Então isso aqui agora tornou-se um paralelogramo, tá? E aí a gente sabe que a diagonal deste paralelogramo vai ser o nosso vetor resultante da soma desses dois vetores aqui. Interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. Deixa eu só arrumar essa coisa. Muito bem, temos um vetorzinho aqui. Como é que eu vou chamar esses vetores? Ele está usando A e B, não tá? Deixa eu só ver, pra gente seguir o mesmo padrão. Isso, A e B. Então, é o nome dos meus também. Opa, só calma. Miséria. Fazer um A. É mais fácil eu passar no vestibular do que conseguir fazer um A razoavelmente decente aqui, tá?
Não existe a menor possibilidade de eu conseguir fazer. Tudo bem, tudo bom. Como é que ele chama o vetor resultante, só para mim saber? S. Tudo bem, não tem problema. Tá. Então, o que a gente vai fazer agora, depois de você estar numa situação miserável dessas? Aquilo ali não é uma seta. Sabe que tem coisa que é melhor deixar do jeito que tá para não perder tempo, mas mesmo assim eu insisto. Enfim, tá aí a cabeça do S. Tá bom. Esse ângulo aqui formado entre... Nossa, esse meu aqui tá muito escroto, né, cara? Nossa, eu olho pra ele e dá nojo de olhar pra uma coisa desse tipo. Mas o que eu posso fazer se eu não posso fazer nada melhor do que isso? Melhorou muito, hein? Tá, o ângulo entre esses dois vetores a gente vai chamar de alfa. Ou ele chamou de θ, mas... o θ é ruim. Por que o θ é ruim? Porque eu não... Preguiça de representar um θ. Mas enfim, eu vou chamar de alfa, tá? Não, cara, faz do jeito dele. Só porque tu não consegue fazer um θ direito aí não significa que tu não deve tentar. Tá. Então isso aí seria mais ou menos uma tentativa de um θ. Eu vou chamar esse ângulo aqui entre o S e o nosso vetorzinho B. Eu vou chamar isso de beta. Que talvez ele vá usar essa relação, não sei. Coisas importantes pra gente saber. A gente tem este outro ângulo aqui, ó. Que por um acaso, como esse lado aqui é paralelo ao vetor A, então ele tem a mesma direção do vetor A. Mas isso é só metade da história. Se a gente olhar bem, já que ele tem a mesma direção e eu fiz um prolongamento aqui do B, a gente pode dizer então que esse ângulo aqui, do lado de fora, é alfa. Ah, é θ. Ai, o cara escolhe os nomes do melhor jeito possível, né? Pronto, tá o θ aí. Então esse ângulo aqui é exatamente o mesmo desse daqui, que é o que o vetor A faz com o vetor B. E nesse caso, como isso aqui tem a mesma direção do A, e aqui é um prolongamento do B, então o ângulo, a abertura aqui vai ser a mesma. Conclusão. O nosso... como é que eu vou colocar isso? Eu tenho que botar o nome para esse vetor, para esse ângulo aqui, alfa. Tudo bem, alfa que seja. Então, alfa mais beta é igual a 180 graus, tá? Essa é a primeira relação que a gente tira, que é importante aí. Então, como é que eu vou escrever todas essas coisas? Tu me pergunta. Eu também não sei, cara. Não sei porque que eu tiro da minha cabeça que eu tenho que fazer essas coisas. Mas eu tiro, né? Então, θ deve ser só um T ali pra ele colocar. Ficou, tá bom. 180. E de que isso serve pra gente? Bom, o alfa, eu não quero lidar com alfa, tá? Embora a gente vá usar essa relação aqui pra saber qual é que é o módulo aqui desse vetor S, eu não quero saber, não quero lidar com alfa, é mais uma coisa na minha vida. Eu quero deixar tudo em função do θ. Então a gente pode dizer que o nosso alfa seria 180 graus menos o θ. Não é mesmo? Se eu arrastar isso aqui para cá e botar um menos aqui. Se eu botar um menos, ficaria bom, né? Deixa eu só tirar essa coisa. Pronto. Mas e por que você está fazendo uma coisa dessas? Olha que coisa horrível. Veja. Pela lei dos cossenos, a gente sabe que a medida, no caso o módulo desse vetor S, isso aqui elevado ao quadrado vai ser igual ao nosso B ao quadrado, mais o módulo, no caso desses dois vetores, né? E de novo, o comprimento desse lado aqui é A. Então agora eu consegui fazer um... consegui ajustar, tá bom? Então a gente tem aí lei dos cossenos para utilizar muito bem. É justamente isso que a gente vai fazer. Portanto, em módulo, por isso que eu não vou usar mais relação de vetor, eu vou botar aqui só o S ao quadrado
vai ser igual ao nosso a ao quadrado mais o b ao quadrado menos, aí menos o que? 2 vezes o a pelo b vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados, que seriam a e b. Aí o nosso cosseno é do alfa. Por que eu vou copiar, né, cara? Insere aqui. Pronto. Então a gente tem essa relação. Só que alfa, de novo, não serve, por isso mesmo que eu já resolvi esse problema aqui. Então a gente vai pegar, na verdade aqui, ó, pega assim, ó. A gente tem que achar o que seria o cosseno desse alfa. Que a gente sabe que vai ser o cosseno de 180 graus, se eu conseguir colocar, menos o θ. Tá bom. E o que seria isso? Bom, a gente tem cosseno de A menos B. Então vai ser cosseno de A vezes cosseno de B mais seno A seno B. É assim que a gente resolve. Então a gente vai ficar com cosseno de 180 graus. Tá vendo aonde a matemática começa a fazer falta? Ai não, mas é bobagem, isso aí não é nada, é só decorar a equaçãozinha, a relação, isso é besteira. Não é besteira. Sabe por que não é besteira? Porque vão ter questões que tu vai ser obrigado a fazer os desenhos, que tu vai ser obrigado a aplicar a lei dos cossenos, porque não vai ser tão simples assim resolver a questão. E aí nesses momentos não é só uma questão de tu decorar isso daqui. Não, cara, se tu não souber de onde veio, tu vai passar trabalho. Às vezes o teu problema vai ser tirar as informações do enunciado, justamente porque tu não trabalhou com essa parte de trigonometria ainda. E sabe quando é que tu vai trabalhar com isso? Se tu tá no ensino médio, no primeiro ano, vai ser lá no terceiro ano do ensino médio. Tá vendo só? Então o problema é esse. Ah, mas ele apresentou a equação para ti e tá tudo resolvido. É só tu usar ela, substituir os valores e tu vai chegar nas respostas. Não é assim que funciona. Porque quando a gente precisar tirar as informações de uma figura, de uma coisa, tu não vai conseguir. Ou pelo menos vai, mas vai ter uma dificuldade grande para fazer, né? As mais difíceis. Então é esse o problema. A matemática ela não tá caminhando junto com a física, e aí tu te arrebenta nessas partes aqui, onde, mas ele tem a equação, como é que ele não consegue responder a questão? Pois é, né? Por isso que esses pedacinhos a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção. Embora vocês tenham visto alguma coisa, a gente viu, né? Eu, há muito tempo atrás, no ensino fundamental de trigonometria, não é o suficiente para chegar aqui e entender aquilo dali. Ai, mas ele quer entender tudo que é mostrado. Não, eu não quero entender tudo que é mostrado no livro, mas as partes que são importantes da gente saber, essas eu faço realmente questão, porque tu vai ser cobrado depois. Esse é o problema. Se fosse só uma questão de decorar aquela relação ali para saber qual que seria o valor do módulo do vetor resultante, a gente decoraria e seguiria em frente. O problema é que não é só isso. Mas enfim, vamos lá. Então aqui a gente vai ter então o nosso cosseno de θ, né? Vamos arrumar os leitões esperando a boia, né, cara? Ficam muito animados. Bom, aqui vai ser seno de A vezes seno B. Então vai ser seno de 180. Ah, sim. É esse mesmo. Esse é o seno. Tá certo. Tá θ de novo, né? E essa parte de trigonometria aqui, não te preocupa, tá? Eu tô resolvendo essas coisas, mas se tu ainda certamente não viu, mas não te estressa tanto assim, tá? Isso aqui tu resolve, ou melhor, tu consegue fazer uma boa revisão desse assunto aqui em 2 tardes, quem sabe? Que tu dedique um tempo, tu aprende o principal que tu vai usar de trigonometria.
que é mais os valores principais, seno, cosseno dos ângulos mais básicos, né? Mas de novo, mesmo isso não é tão fácil assim de entrar na cabeça, né? Tu precisa fazer umas quantas questões antes de sair por aí dizendo, ah, eu entendi o básico da trigonometria. Até o básico vai ter que custar um tempo para entender. Mas enfim, vamos resolver isso daqui, porque ficar olhando para essa coisa não vai resultar em nada. E as galinhas vão continuar fazendo barulho até anoitecer, não tem o que fazer. Tá, cosseno de 180 graus. Isso é menos 1. Então, essa coisa aqui, trocamos por menos 1. Seno de 180 graus é 0. Então esquece, pode jogar fora esse pedaço todo aqui. Na verdade, se eu pegar daqui, a gente joga fora. Então, no nosso caso, nosso cosseno de alfa virou menos cosseno de θ, que é o ângulo entre os dois vetores iniciais, que é justamente o que a gente quer ter que lidar, tá? E não com esse... não com qualquer outro ângulo desconhecido aí. Então, aqui no caso, este menos aqui, quando multiplicar por este menos, essa coisa vai virar mais. E aqui dentro, só trocamos para... deixa eu arrumar aqui. Para o nosso θ. Beleza. Não sei se eu vou carregar esse ângulo aqui, cara, porque é ruim de estar inserindo θ toda hora. Eu vou usar um x qualquer e a gente se acostuma. Mas enfim, chegamos no final da equaçãozinha que o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do A mais o módulo do B mais 2 vezes o módulo do A pelo B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Então, basicamente, deu um trabalhinho? Não. É conteúdo do terceiro ano do ensino médio, né? O que a gente pode fazer? Não, mas eu vi no ensino fundamental lá um monte de coisa. Pois é, então o ensino fundamental foi excelente, o da maioria não é, o meu não foi lá grande coisa. Não é nem por ser ou não, cara, que criança não tem obrigação de prestar atenção em tudo que é ensinado, né? Esse é outro problema, assim, da pessoa falar, não, mas estava lá, foi ensinado aquele assunto, como é que ele não sabe, como é que ninguém lembra disso daí? Porque são crianças, cara, como é que tu vai enfiar, a não ser que seja um negócio cultural, né, que estudar seja um negócio assim, que todo mundo esteja acostumado a fazer, e é meio que uma obrigação tu decorar um terror de informações que tu nunca mais vai usar na tua vida. Talvez numa conversa ou outra, mas assim, no geral tu não vai usar aquilo de qualquer forma, mas é bom, né? Porque aí a pessoa, ela é um empregado versátil, né? Tu pode trocar ela de função, trocar ela de empresa, que ela vai ter um conhecimento mínimo em todas as áreas que uma grande empresa vai precisar, né? Que ela tenha pelo menos o básico para dar um treinamento e ela já sair trabalhando. Então, nesse caso, assim, faz sentido, né? Tu entupir a pessoa de conteúdo, porque aí se tu precisar mudar ela de profissão, ela for demitida e tiver que ir para outra empresa, ela já tem o mínimo, né? E aí ela só recebe um treinamento básico e ela já sai exercendo outra função. Né? Então nesse caso faz sentido entupir a gente de conteúdo, mas crianças não tem como tu obrigar a pessoa a lembrar de tudo, principalmente em matemática, né? Mas enfim, chegamos nisso daqui também. Eu não usei a mesma notação, até porque eu não consigo botar a setinha, mas de resto é a mesma coisa, tá? Então, a gente sabe como chegar nessa coisa. O importante do desenho foi esse outro ângulo aqui, né? Que a gente teve que descobrir como relacionar o nosso alfa com o θ, que é o único ângulo que as questões vai te apresentar, né? Para te resolver. Talvez uma ou outra presente o alfa aqui para te sofrer um pouquinho. Mas enfim. Vamos seguir em frente. Entendemos de onde é que essa coisa veio. Talvez não entendemos tão bem, mas é o suficiente para a gente responder as questões. Tá. As regras apresentadas para a adição de vetores podem ser utilizadas na adição de quaisquer grandezas vetoriais, como forças, quantidades de movimento, etc., porque são vetores. Então dá pra somar, né? Se a regra ensina a gente a somar vetores e a força é um vetor, certamente que dá pra gente usar, né? Mas somar as forças. Ai, cara, enfim. Para aplicar a regra do paralelogramo,
Na adição de mais que dois vetores, devemos adicioná-los 2 a 2. Assim, o vetor soma dos dois primeiros é adicionado ao terceiro, o novo vetor soma é adicionado ao quarto e assim por diante. Tá, então sempre vai ter que fazer de 2 em 2 devagarinho as somas e tudo mais. Beleza. Não tem problema. Casos particulares de adição vetorial. Vetores de mesma direção e sentido. O ângulo entre eles ou seria 0 graus ou seria 180 graus. No caso, é só olhar para a equaçãozinha que a gente tem aqui. Se o ângulo entre os dois vetores for 0 graus, o cosseno de 0 graus, que eu já falei 20 vezes aqui, a mesma coisa, o cosseno de 0 vai ser 1. E aí o cosseno de 180 vai ser menos 1. O que isso vai fazer? Bom, 0 graus a gente ficaria com a quadrado mais b quadrado e aqui mais 2ab. E 180 ficaria menos 2ab, então. Mas esse daqui você mantém a mesma coisa. Aparentemente. Vamos ver se é isso. Se não, eu tô mal, hein? Tá, vetores de mesma direção e sentido. A soma seria... Tá, isso aqui não tem nada que ver, né? É só a indicação que eu tô somando o A com B, não tem nada a ver. Tá, o módulo então. Tá, o S... É só os módulos, mais nada. Não tem nada elevado ao quadrado, nem coisa nenhuma. Ah, não teria como usar a regra do paralelogramo, né? Eu tô pensando demais, mas não faria nenhum sentido, né, pô? Se o ângulo for 0, como é que eu vou usar essa relação aqui? Vamos lá, pega aqui um vetor. Tá aqui você. Aí o outro vetor, vamos trocar de cor, né? Vamos dizer que eles têm a mesma direção, mas tem sentidos opostos aqui. E eu vou fazer a soma desses dois. Como é que eu vou usar a regra do paralelogramo nesse caso? Não teria como, né? Usei a cor errada, mas tanto faz. Não ia se aplicar, né? Como é que eu vou fazer? Não, tá vendo? É meio diferente, né? Não ia dar pra montar esse esquema aqui, olhar pra ângulos e tudo mais. Fica meio difícil mesmo. Eu concordo com vocês. Mas muito bem. Então o vetor soma, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido dos vetores, que são as parcelas, e o seu módulo é igual à soma dos módulos. Tudo bem. E aí vetores de mesma direção e sentidos opostos, vai só subtrair o módulo, então... Muito bem. Aí no caso aqui ele teria o sinal que acompanha o vetor que tem o maior módulo, né? Aparentemente é por aí. Então o vetor soma apresenta a mesma direção dos vetores, parcelas e o seu sentido do vetor... Calma lá. E o sentido do vetor de maior módulo. O módulo do vetor soma é dado pela diferença dos módulos. Legal, isso aqui a gente vai ter bastante tempo para pensar, né? Questão aqui dos vetores de direções ortogonais. Aí aqui, nesse caso, aí cabe a regra do paralelogramo. Só que o que acontece? Peraí, que não é pra cá. Que aí sim o cosseno do ângulo entre esses dois vetores seria 90 graus. E cosseno de 90 graus é 0. Portanto, toda essa parte aqui vai embora. Sobra só o básico ali do teorema de Pitágoras pra gente resolver. Então, tá ótimo. O que mais? A direção e o sentido do vetor são dados pela regra do polígono. Tá, certo. Faz sentido somar eles pela regra do polígono, sim. Aí vai saber para onde vai apontar, né, o vetor e tudo mais. E o módulo é calculado pela aplicação do teorema de Pitágoras no triângulo da figura. Tá bom. Entendi tudo? Entendi tudo razoavelmente bem. Se pedissem para mim explicar para alguém eu não conseguiria, mas eu entendi. Para mim mesmo já deu. Então vamos pro A5 aqui.
Isso é complicado, né? Às vezes a pessoa entende, mas não consegue te explicar o conteúdo. Não tem o jeito, o jeitinho, a manha. É muito triste o cara pegar um professor que tu sabe que ele sabe fazer ou resolver as questões, mas ele não sabe explicar. Ele não consegue encontrar as palavras. É uma coisa que dá uma tristeza no coração, cara. Que aí tu cheio de dúvida, tu fica olhando e falando, cara, não vai adiantar nada eu perguntar pra ele, ele não vai conseguir explicar. E não é uma pessoa que não sabe resolver por ela. Se tu largasse o conteúdo ali, uma lista de exercício, ela consegue fazer, só ela não consegue explicar pros outros. Eu dei esse azar? Nossa, cara, acho que umas 3 vezes na vida, 3 professores que eu tive, eles sabiam muito bem o conteúdo, tá? Ninguém tinha dúvida disso. Mas na hora de explicar pros outros, pá, é muito ruim, cara. Nossa, um negócio assim impressionante, assim, tu ficar olhando e falando, cara, como é que pode a pessoa não conseguir juntar uma frase inteira, cara, pra conversar com. Não consegue uma frase ali quando tem que conversar com outra pessoa. Impressionante. Bom, mas isso já faz parte do passado, né? Vamos ver aqui as aplicações. São dados dois vetores A e B. Legal, temos eles aí. Qual dos diagramas seguintes representa corretamente os vetores dados e o vetor soma? Bom, se eu fosse somar pela regra do polígono, a gente vai pegar, sei lá, o B e eu boto a bundinha do B aqui na ponta do A. E aí é melhor eu desenhar do que eu ficar olhando para a imagem ali e dizendo, falando coisas, né? Que não ia servir de nada também. Então lá, nosso A está aqui, o nosso B estaria aqui assim mais ou menos. Marromeno. Deixa eu só botar as setinhas para indicar. Aqui nosso B, olha que coisa linda. Aí, o resultante dessa coisa viria a ser um vetor C que começa no pezinho do A e a cabeça dele vai estar aqui. Imagino eu. Ah, é só botar a cabecinha aqui. Deixa eu ver. Tá aí a seta. É mais ou menos, é aquela coisa, né? Aquela coisa. Esse aqui seria o C, né? Não é S. Tá. Isso seria pela regra do polígono e eu não consigo colocar uma seta em cima, cara. Fica assim. Tá, enfim. Pela regra do paralelogramo, como é que a gente faria? Só para ter certeza, porque agora o assunto é novo, né? Não seria bem desse tipo aqui. Eu botaria os dois com os pezinhos juntos, né? O A e o B. Então ficaria mais ou menos aqui, assim, desse jeito. Aí a gente puxa as setinhas aqui para deixar indicado. Tá? Aqui a gente vai fazer aquele tracejado paralelo lá ao B, né? E o outro aqui paralelo ao A. Os porcos não tem, cara, não se contentam com nada, nunca estão em paz. Mas pelo menos essa estratégia deles de gritar qualquer coisa que encosta no leitão, ele já grita. Já funciona, né? Porque os outros daí param. Já avisa que tem alguma coisa errada acontecendo. Ai, mas enfim. Então essa aqui seria o nosso soma, que eu devia ter botado outra cor, mas esse seria o C, tá? Eu nem olhei direito o esquema que ele apresentou lá. Mas se tu olhar, vamos chegar na mesma coisa de qualquer forma, né? Só que com esse, talvez fique mais fácil de ver a direção e o sentido, né? Que é mais rápido do que esse do paralelogramo, eu acho. Não sei, vamos ver. O que ele apresenta aqui? Não, isso aqui, peraí, vou dar até mais um zoom aqui pra gente poder olhar. Ó, os pezinhos estão juntos aqui, então indica que é a regra do paralelogramo para soma. Só que a diagonal não estaria desse jeito, né? Esquece. Aqui
o A com o B. Mas pera lá que o A aponta para baixo, então esse aqui tá errado, já esquece. Esse aqui tá mal só pelo A tá apontando para cima. Sentido dele. Tá, e o C aqui? O A para baixo, o B para lá, os pezinhos juntos, né? É esse aqui. Esse aqui tá certo. A letra D, o B aponta no sentido errado, esquece. Na E também a mesma coisa, o B tá apontando pro sentido errado. Pro sentido oposto dele aqui, então não é. Então vai ser você. Eu escolho você. Tá, e agora? Capítulo 5 não vai ser, é no 4 aqui. Qual é que era a questão? Era o A5, né? Me diz que era o A5, aham. Letra C. Que foi o que a gente achou? Foi. Aí por que tu revisa tantas vezes a resposta? Porque eu não quero errar esse tipo de coisa, sabe? Eu já falei que o meu grande medo é resolver umas 5, 6 questões dessas seguidas, assim, todas erradas. E eu achando que eu tô certo, sabe? É um medo muito grande. Vamos ver aqui então. Acabou essa. Tem mais, sempre tem mais, né? Escreva a relação vetorial correta para as situações seguintes. Bom, na 1 aqui a gente tem o A mais o C igual ao B, né? Usando a regra do paralelogramo para fazer essa soma. É isso aí. Tá, vou botar... Não, pera lá. Bota 2 pontos, cara. Bota 2 pontos e escreve assim, ó. A mais o C igual ao B. E o 2? Aí o 2 ninguém sabe. O 2 a gente vai ter... pô, que desgraça é essa aqui, cara? O X não é pela regra do... Tá, essa aqui é pela regra do polígono, né? Então aqui seria X mais Y. Mas tá mal, hein? Por que tá mal? Porque... Ah, mas talvez seja X mais Y mais o Z. Isso seria o vetor nulo, né? Porque a pontinha do último vetor acaba no pé do primeiro, então quer dizer que o resultante aqui vai ser nulo. Então tá aí, cara, olha só, aprendendo coisas novas. Basicamente isso, x mais y mais z igual a zero, no caso o vetor, né, todos os vetores. Mas olha só, e o 3 aqui? O 3 também não é a regra do paralelogramo nesse caso, né? Então eu tenho B... Não, calma lá, não te precipita. Eu tenho o A mais o C, e aí isso aqui vai ser igual ao B, que começa no pezinho do A e acaba na cabeça do C ali. Então A mais C igual a B. E ficamos com isso. Não tem mais nada? Não. Então vamos verificar, né, cara? Esse é o A6. Vamos lá. A mais C igual a B. X mais Y mais Z igual a zero, aparentemente. E o último também é A mais C igual a B. Tá bom. Tudo bem. Igualzinho, igualzinho. Então a gente acertou alguma coisa aqui. Já fico feliz com isso. Na 7 ele quer que a gente determine o vetor soma
graficamente nos casos seguintes e calcule o seu módulo. Cara, tu não quer mais nada? O que mais que tu quer que eu faça? Tu quer que eu te faça um café? Vamos lá, letra A. Bom, graficamente é bonito, né? Esse daqui a gente vai... Eles têm a mesma direção. Tá, de fato, eles têm a mesma direção, né? Então, nesse caso, a gente só soma os módulos, então, desses vetores A e B. Então, a gente vai ter que a soma, eu vou chamar assim, né? O nosso S, em módulo, no caso, vai ser 6 com 2 dá 8 unidades. Ai, mas e graficamente? Cadê as... Tá, meu bem. Tá bom, tu venceu. Tá. Daqui, deixa eu trocar a cor pra gente representar de uma forma diferente. Seria só isso aqui. Aparentemente. Setinha de um. Setinha do outro. Eu já nem sei quem é A, nem sei quem é B. Vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B. Se eu acertar onde é que fica o pixel na tela que escreve as coisas, vai ser bom, né? Dá uma olhada. É exatamente, o A é o grandão. Então se é o grandão, é o grandão. A gente vai fazer pra todos, não vai? Vai ter que fazer. Gabarito, gabarito, já que tem desenho, tem um monte de coisa. E ele não botou os gráficos. Pô, mas daí fica feio, meu garoto. E aí, como é que eu vou verificar se a minha resposta tá certa? Eu não sei adivinhar as coisas, cara. Aparentemente as unidades estão certas, 8 unidades. Vamos. Mas sem o desenho daí fica difícil. Letra B. Eles têm a mesma direção. Então a gente vai só somar, né? O módulo deles. Que no caso aqui. Aqui tem que tomar cuidado. Aqui na primeira eu fiz sem nem me dar conta, mas eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso aqui, eles têm sentidos contrários. Então, eu ficaria com 8 menos 4, que vai ser 4 então. Aparentemente. Então, a nossa soma vai ser 4 unidades. Tu acredita numa coisa dessa? Vamos dar uma olhada. É isso aí. E na letra C, o que a gente tem? Ah, mas tu não vai fazer mais o desenho. Olha, como não tem o gabarito, eu não vou arriscar errar o desenho e ainda prejudicar outra pessoa ali que depois vai se basear no que eu fiz achando que tá certo. Então, não. Se ele não botou o gabarito é porque ele não se importa muito e a gente também vai, vai deixar quieto. Tá, agora isso daqui tá feio. O que é essa seta aqui no lado? Eu não consigo dar mais um do que isso. Ela tá pra baixo aqui, né? O A é só um risquinho ali. Eu vou assumir que essa seta era pra estar na cabecinha desse segmento aqui, não tá. Então o que a gente tem? A gente tem que o B faz um ângulo de 90 graus com o A. Aí a gente tem 4 unidades pro nosso A e 3 unidades pro B. A resultante disso... Ai, a resultante disso, hein? De novo, desenhar então. Tá, vamos lá, pega você aqui. Isso aqui é um rascunho, tá? Não levem a sério. Esse aqui é o nosso A. Se eu tiver que somar com B, eu vou usar o polígono, no caso, né? Regrinha do polígonozito. Aqui tá o nosso B. Que fica bem melhor. Beleza de vida, hein?
Isso. Mas em minha defesa, se essa setinha fosse, se esse ponto na tela, esse pixel fosse do tamanho da seta do meu mouse aqui quando eu chacoalho, aí eu ia fazer uns desenhos bonitos. Mas não é, né? Mas não é. Tá, pera lá, isso aqui é o nosso A. Eu vou colocar já as unidades aqui, é 4 e o B é 3. Tá bom, tá bom. E pro vetor resultante da soma desses dois aí. De novo, é aquele triângulo que a gente não pode fingir que não conhece, né, cara? Fica muito feio a gente numa hora dessas fingir que já não viu ele 200 vezes. Tá, então aqui eu vou botar já um 5, porque é o que é. Vamos ver aqui, a gente vai ter então que o S é 5 unidades. Não, que tu catou coisa ali pra arrastar, pô. Aham. É 5 mesmo. Acabou essa questão? Acho que acabou, né? Não, não acabou não, porque tem letra D ainda. Ai, a alegria é um negócio que acaba, né, cara? Certo. O A igual ao B, que é 3 unidades. E o cosseno de 60 é 1/2. Então ele já te deu tudo que tu precisa aqui para responder isso, né? Para achar o módulo dessa soma aqui dessa coisa. A questão é, não é só o módulo que tu precisa indicar, né? Claro que ele não vai fazer, mas a gente faz, não tem problema. Não você, meu benzinho. Você é especial, eu guardo para resultante. Não faz ângulo de 90, não é. O A ele tem uma curvinha para cá. Mais ou menos assim. Tá certo, tá mais do que certo. Tá especialmente correto. Aí aqui a gente vai usar a regra do paralelogramo, né? Eu vou traçar aqui uma reta que seria tangente não, que seria paralela ao vetor A, e outra que seria paralela aqui ao nosso B. Tá feio? Tá feio, mas dá pra ter uma noção, não te preocupa. Então aqui seria a soma dos dois vetores. Graficamente, olha que bacana. O A é essa porcaria aqui, que a gente vai ter que indicar, eu acho. Ou melhor, seria bom que se fosse indicado, né? Pronto, então tá feito o desenho, a gente fez o que podia, né? Melhor do que isso, impossível. Duvido muito que alguém faça melhor. Mas agora pro módulo do S, a gente tem a equação, a gente já arrumou ela e não precisa de mais nada. Então a gente tem que o ângulo entre esses dois vetores é 60 graus. Então a relação que a gente conhece seria que o nosso S ao quadrado vai ser igual ao A elevado ao quadrado mais A ali é maiúsculo. A gente usa a letra que ele está usando para não dar conflito depois, tá? Aqui mais 2 vezes o A pelo B vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60. Aparentemente é só isso daí, é só substituir valores. E tá tudo em módulo aqui, né? Só lembrando. Tá, as unidades. Ambos é 3, tá. Então o A elevado ao quadrado vai ser 9, o mais 9 que vai dar 18, né, do B. Mais, bom, 2 vezes... Vamos lá, o cosseno de 60 é 1/2.
Então 1/2 vezes esse 2 vai dar 1, sobra só A vezes B, que é 3 vezes 3, que dá 9. Então aí a gente vai ter o S ao quadrado igual a 27. Não, calma lá. Não, vai ter que fazer, vai. Eu queria tirar o 9 em evidência, mas dá mais trabalho do que lucro, né? Que no caso aqui 27 é 3 vezes 9, então é melhor escrever assim. Quando a gente calcular a raiz quadrada em ambos os lados, a gente vai ter 3 raiz quadrada de 3. E esse é o módulo aí, isso aí, unidades. É isso aí mesmo. Se não for, paciência. Mas tá aí, 3 raiz de 3. Cara, aqui começa, né, a realmente dar uma raspadinha em trigonometria, cobrar que tu saiba algumas coisas básicas ali. Que até o momento a gente viu isso no ensino fundamental, mas de novo, a conversa é a mesma de sempre. Uma criança não tem obrigação de guardar tudo aquilo na cabeça, né, cara? É muito conteúdo, é muita coisa. Então a gente vai indo devagarinho, com o tempo, mas saiba que isso aqui vai começar a pesar, tá? Essa parte de trigonometria vai começar a pesar com o tempo. Deixa eu ver, o A8, né? Determine o módulo do vetor soma dos 4 vetores representados ao lado. Poxa, nem me diga uma coisa dessas, hein? Tá. O A tem 4 unidades, o B tem 6. Eu poderia determinar a soma, o vetor soma do B com o C, já que eles estão na mesma direção, né? E o A com o D também, que estão na mesma direção, sentidos opostos. Depois a resultante dessa coisa toda eu só tenho que fazer, daí não vai ser tão complicado. Então eu vou adotar aqui para a direita como sendo positivo, para cima como sendo positivo aqui. Então a gente vai devagarinho. O que a gente vai ter? Vamos ter o A menos o D, certo? Então vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3 unidades. Então deixa eu só arrumar aqui. Em módulo, né? Em módulo. A menos D, 4 menos 1, 3 unidades. Depois a gente vai ter o B menos o C. Não, coisa nenhuma, eu adotei esse aqui como sentido positivo. Então eu ficaria com C menos o B, o módulo do C menos o módulo do B, que seja. Então vai ficar 2 menos 6. Que por um acaso vai ser menos 4 unidades. Tá, e dessa coisa tosca aqui que saiu do meu rascunho, né? Dessa anotação aqui que não necessariamente está escrito da forma certa, mas o que a gente tira disso? Se a gente for desenhar os vetores resultantes aí que a gente obteve. Bom, para cima a gente vai ter 3, né? 3 unidades aqui para o nosso R1, S1, sei lá. E aqui para a esquerda, né, o nosso B. Tá, mas isso daria a regra do paralelogramo se eu for usar a do polígono. Não, mas usa o paralelogramo mesmo. Que aí a gente bota aqui. Não. Faz do jeito que ele te recomendou. Regra do polígono, então se eu for somar esses vetores, eu deixo o meu A quietinho aqui onde está. O B, o pezinho dele vai ser na cabeça do A. E a gente só coloca ele aqui assim mais ou menos.
tá? Então, vamos botar aqui. Ó, belezinha. Oh, maravilha. Deu seta. Então, eu vou botar só o valor, né, do módulo do B, o módulo do A, e a resultante disso, ela começa no pezinho do A, aqui assim, e vai até a cabecinha do B, né, lá em cima. E aí, de novo, a gente vai fingir que não sabe qual é que vai ser o módulo desse vetor aqui. Não, né? Então, triângulo, retângulo, 3, 4, 5. Tá aí. Em módulo temos 5 unidades, que é a resultante. Eu vou considerar um S, né? Tem alternativas para isso daqui? Não. Então é isso. 5 unidades a nossa resultante e direção e tal, e já complica a situação. Vamos ver como é que ele vai apresentar a resposta disso. É a 8? É. Só 5 unidades mesmo. Tá bom. Eu me contento com isso. O que a gente tem na 9? Calma, vou tirar um pouco do zoom aqui. Um móvel desloca-se 300 metros para o norte, a seguir 400 metros para o leste. Então, vetor deslocamento. 300, 400, onde é que a gente já viu esses números aí? Já viu em algum lugar, né? 300 pro norte. Cadê? Tá, vai ficar mais ou menos por aqui. 400 pro leste. E aí, garoto? Regra do polígono. É, regra do polígono. Vou botar um 300 aqui. Nossa, fazer zero é fácil, né? Vou botar um 400. Lembrando que o deslocamento, né, a variação de posição ali, no caso de vetor, só leva em consideração a posição inicial e a posição final, para te indicar o deslocamento de alguma coisa. Ah, mas a distância percorrida foi bem maior do que... não importa. É só a posição inicial e posição final que interessa. Então, olha só onde é que vem parar um raciocínio desses, ó. Então esse daqui seria o deslocamento, que é de 500, porque triângulo 3, 4, 5. Mas não é 3, 4, 5. Sim, mas é 3 vezes 100, 4 vezes 100. O que tu acha que vai acontecer com a hipotenusa? Muito bem. E é tudo em metros, né? Tá, calcule o módulo do deslocamento resultante. Sei lá, vou botar só um ΔS. Talvez fique bonitinho, né? Talvez. Não sei. Deixar um 500 aí. Ainda me confundo com essa coisa de falar em módulo e eu não botar a unidade junto, né? Não sei, pra mim é complicado. Ó, ele botou 500 metros, então vai a unidade junto e eu que não sei de nada, então. Agora, aparentemente, teremos questões de verificação. E a V5, tu acredita só que chegamos nela de novo? São dados os dois vetores ao lado. Determine graficamente, aplicando a regra do paralelogramo, o vetor soma S de A mais B. Bom, pelo menos ele é tranquilo, né? Pelo menos é. Vou pegar aqui. Vou arrumar essa coisa. O A estaria por aqui assim. O B tu coloca no pezinho do A. Olha só, o garoto sabe fazer, hein? Aí o que a gente faz? O pontilhadozinho aqui paralelo ao B, que seria mais ou menos isso aqui.
Não tá tão bonito, mas é mais ou menos. E o outro paralelo ao A. Nossa, me assistir fazendo uma coisa dessa é até horrível, cara. Mas vamos lá. Vou botar o nosso A aqui. O B aqui embaixo. Opa, não. Se tu bota um maiúsculo, bota o outro também, cara. E aí a gente vai ter o nosso S. Que viria até aqui assim, mais ou menos. E é isso aí, foi representado graficamente a soma do A mais B. Tá, verificação, verificação. Olha só, igualzinho, igualzinho, cara. Não tenho que tirar e não tenho que pôr também, tá certinho. O que mais pra V6? Ah, V5 eu nem tive o que escrever, né? Pera lá. Através da regra do paralelogramo, determine graficamente o vetor soma dos vetores A e B na figura. Tá, é outra para dar um trabalho, mas é bom, né? Bom fazer os desenhos agora do que sofrer depois. E acredite que o sofrimento vem. Deixa eu só ver quem é o B. O B é o inclinadinho. Tá, então puxar o B pra cá. Seria uma coisa assim, marromeno. Marromeno. Vamos botar o nosso A aqui. Eu tô escrevendo A assim, ah, mas o outro é minúsculo, pouco importa. O nome eu dou do jeito que eu quiser aqui. Tá, aqui, bom, paralelo, cara, vai ser bacana, hein? Seria mais ou menos isso, daria assim, talvez não tá tão inclinado quanto deveria, mas é mais ou menos. Tá, ficou. É você, né? Deixa eu só botar um S aqui. Se isso aqui fosse um S, então não sei o que eu faço da vida. Tá bom. Enfeitar demais também não dá certo. Vamos dar uma olhada. O dele não... eu esqueço que aqui eu não consigo puxar o PDF do jeito que eu faço no outro. O dele tá bom, não tá bom que nem o nosso, mas ficou razoável o desenho dele também. Se eu tivesse corrigindo, eu daria um 5 pra isso daqui. Tá, mais ou menos. Tá, então V5 e V6 a gente não fez nada de conta. Cadê as continhas, né, cara? Cadê as equações pra gente resolver? Determine o vetor soma graficamente nos casos seguintes e determine o seu módulo. Mas não me fala uma coisa dessas, hein? Cara, é muita coisa. Regra do paralelogramo e módulo. A gente vai usar a regra para se basear, eu acho. Então tá bom. O A é horizontal, o B é vertical. Então a gente... Não, eu não quero você. Tá, bom, regra do paralelogramo, a gente junta os pezinhos deles, né? Um com o outro ficaria mais ou menos assim. Mais ou menos. Tá arrumado aqui, tá arrumado aqui. Cansa, né? Ficar botando setinha na cabeça de letra, hein? Cansa.
Ó, o meu B ficou bonito dessa vez. Tá, vamos lá. Faz um tracejado paralelo aqui, mesmo comprimento do A, do B no caso. Miséria. Tá bem, tá bem. Mas não você, né? Apesar de você, vai ficar tudo bem. Tá, isso aqui seria a soma, né? Nosso S. Então, graficamente foi feito. O que a gente tem de informações aqui? Olha, esse B, quanto é que mede essas coisas também? O B mede 1,5 e o A mede 2. Ah, tá bom. Eita, eita, calma. E o A mede 2. Beleza, então a gente pode dizer que a nossa hipotenusa ao quadrado é igual. Aqui vai ser 1,5. Agora eu estou começando a gostar, cara. Porque agora tem continhas para fazer. E aqui é que começam os problemas do pobre miserável, né? 1,5 eu posso escrever como sendo 15 dividido por 10. 15 ao quadrado é 225. 10 ao quadrado é 100. E aí já deu uma melhorada na coisa. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Bom, para mim ficar com o mesmo denominador, eu vou pegar esse 4 aí, vou multiplicar ele por 100 e vou dividir por 100 para voltar a ser 4. Aí eu posso fazer essa soma, né? 400 mais 225 é 625. E todo mundo sendo dividido por 100. Logo, o nosso S vai ser igual a 25, que é a raiz quadrada do 625 dividido por 10, que é o nosso 100, aí, quando tira a raiz quadrada. Então, no final das contas, aqui vai ser 2,5. Ele não deu unidade, é só a unidade, então. 2,5 unidades, que legal. Vamos pro V7. O desenho tá aqui, do jeitinho que a gente fez. Não ficou tão bom que nem o nosso, mas dá pra dá pra entender o que ele colocou lá. E aí é que tem tanta coisa pela frente ainda, né? A gente não chegou nem na parte de movimento, aquele composição de movimentos, né? Tá, tem tanta coisa pra gente ver nesse livro aqui. Bom, 3 anos de física não é fácil da gente passar por isso rápido mesmo. Tá, aqui ele está dizendo que o módulo do A é igual ao do B, que é 6 unidades, e que o cosseno do ângulo entre eles é 0,5, menos 0,5. Tá, vamos lá. Ele já fez o desenho, a gente teria que mostrar, né? Teria que fazer também o desenho. Pois bem, faremos o desenho então. Não é um problema. Imagina se fosse um problema. O A e o B. Ah, eles não têm a mesma. Tem a mesma medida, só que eu é que não tenho a capacidade de desenhar tudo do mesmo tamanho. Tá, aqui de novo. Vou fazer aqui as setinhas aqui. Estaria mais ou menos assim. E o B. Quer dizer, o tracejado, né? Que seria paralelo ao vetor B. Vou botar aqui o nosso A. Aparentemente é importante fazer isso aqui. Tá bom. A soma dessa coisa
seria essa diagonal. Vou botar um S aqui. Eu gostei do meu desenho, tá bom. É um desenho bonito. Tá, mas voltando pra cá. Informações que a gente tem. Então o nosso S ao quadrado vai ser igual. O A e o B são minúsculos? Não. Então aqui seria mais 2 vezes AB, né? Vezes o cosseno. Coloca assim. Tudo bem, tudo bem. Bom, S quadrado igual. O módulo do A é 6, o do B também, então seria 2 vezes 36 basicamente, que é 72. Menos, né, porque o cosseno é menos 1/2. É menos 0,5, menos 1/2, tanto faz. Então aqui vai ficar menos A vezes B no caso, né? Porque esse 2 vezes 0,5 vai dar 1, vai embora. E aqui vai ser menos 36. Caramba! Então o nosso S vai ser... Bom, 72 menos 36 é 36. Raiz quadrada disso é 6. Então 6 unidades. Tá aí. Verificação. É isso, 6 unidades e o desenho dele tá mais ou menos, né? O desenho dele tá meio perdido comparado com o meu, mas vamos aceitar, vamos aceitar. Tá aí a letra C. Bom, pelo menos o C aqui ele não é tão ruim de desenhar, né? Então vamos lá. Mas não com essa cor, eu quero arrumar isso aqui. O B ele é mais alto e mais inclinado para cá. Pelo que eu me lembro, né? É bom o suficiente. Eu tô treinando, né, novos estilos aqui de letra. Então eu vou tomar um trago de água aqui pra ver se a garganta vai até o final. Vai que ela não queira me acompanhar. Mas tu tá sempre com problema, né? Porque eu deixo o ventilador ligado, apontado pra mim, né, cara? Um calor miserável. E aí aparentemente o corpo não gosta muito dessa coisa de ter um vento toda hora tocando em ti. Assim. Por isso que a garganta reclama de vez em quando. Mas ela que aguente, porque eu não posso fazer nada. Na verdade, nesse momento eu posso desligar o meu ventilador, porque não tá tão quente assim. E aí agora eu posso voltar pra cá e entregar o serviço por pronto, né? Pelo menos esse pedaço aqui foi. Mas bota o S aqui pra ficar bonitinho. Tá bom. Voltando às unidades agora. Cosseno de 60 graus, no caso aqui, o ângulo aqui é 60, né? Então tá ótimo. Vamos lá. O S ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado. Módulo no caso do vetor, então vai ser 6 e o outro B é 8. 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado 64, que por um acaso é 100, mais, bom, 2 vezes o
o A vezes o B vezes o cosseno. Já como é 0,5, 2 vezes 0,5 dá 1. Então fica só A vezes B. 6 vezes 8 é 48. E aí tem uma que não tem uma raiz exata. Que legal, né? Que legal. O que eu faço aqui? Eu vou dividir por 2, porque é o que eu posso fazer por enquanto. Vamos devagarinho. 100 vai dar 50, 48 é 24, então seria 2 vezes 74. 74 dá para dividir por 2, 35 é 70, 37 então. Tá, e 2 vezes 2 é 4, até onde eu sei. Então quando a gente tirar a raiz quadrada aqui vai ficar 2, que multiplica a raiz quadrada de 37. Unidades, né? Cadê? Ai, tinha que ser. Ai, mas é o menino, hein? Deixa eu ver o desenho do gráfico, como é que tá. Depois a gente tira a raiz quadrada lá e faz as coisas. Tá, o A tá embaixo, o B é mais altinho. O meu ficou um pouco mais torto aqui porque bateu um vento e o vetor ele deu uma entortada, mas fora isso. Ele tá no caminho, tá no lugar certo, mais ou menos. 12,2. E aí, o que eu faço com esse 12,2? Vamos tirar, vamos descobrir se sai mesmo. Eu poderia fazer então raiz quadrada de 148 direto, né? Pra poupar um tempo. Cadê minha raiz aqui? Tem que apertar Shift pra aparecer a raiz quadrada, cara. Por que me deixam isso como sendo uma coisa secundária? Se é uma das coisas mais comuns de tu usar na calculadora é a raiz quadrada. Talvez seja só pra mim, né? Tá, temos esse belo valor aí. 12,16. Cara, se eu fosse arredondar... ele deixou 12,2, tá? Então ele deixou só uma casa decimal. Tá, aí sim, se eu for me livrar desse resto aqui, de fato, como o 6 que está imediatamente ao lado do 1 é maior do que 5, então a gente soma uma unidade aqui e descarta o resto. E assim dizem que funciona. Eu fui ali olhar o tempo que eu ainda tinha de gravação, acabei abrindo a câmera do telefone para ajudar. Pera aí. Tá, é pra ser só isso. Então tá bem. Vamos ver, V8 ainda. Determine o módulo do vetor soma dos vetores representados ao lado. Tá, o A tem 4 unidades, o B, C e D todos têm 2. Tá, então se a gente olhar aqui, ó, se for só módulo, ó, o B e o C vão ser, o B e o D, quer dizer, vão se cancelar, já que eles têm o mesmo valor. Quando a gente somar aqui, vai dar 0. Aí sobra só o A e o D. O D é 2 unidades para baixo, que a gente vai adotar como sendo negativo, né? O sentido positivo seria que o A está apontando aqui para cima. Então, vai ficar 4 menos 2, que dá 2. Logo, o vetor resultante vão ser 2 unidades. Nossa, tão seco assim? Pois é, mas não parece ser uma questão difícil de qualquer jeito, né? Também não tinha muito que ficar desenhando ali, senão ia ser só enrolação, né? A gente ficar meia hora olhando para isso daqui, sabendo a resposta, né? Tá, tem a 9 ainda, olha só.
Uma pessoa se desloca 5 metros para o sul e a seguir 12 metros para o leste. Tá, legal. Determine o módulo do deslocamento resultante. Cara, veja bem. O deslocamento, se a gente usar a regra do polígono, a gente vai ver que esse vetor, né, que seria resultante, o pezinho dele vai estar lá no pezinho do 5 e a cabecinha dele vai estar aqui na cabeça, aqui na ponta desse outro vetor que tem 12 metros aqui de comprimento. Então, a gente vai cair numa questão que é um triângulo retângulo, um dos catetos mede 5, o outro mede 12, e a hipotenusa é justamente o que a gente quer saber, que seria o módulo aqui. Portanto, o S ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, que é 25, mais 12 ao quadrado, que é 144. Só isso. Não tem mais nada. Tá, nesse caso aqui, 144 com 20 dá 164, com 5 dá 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Uma das primeiras que eu decorei depois do 11 e do 12 foi o 13, de tanto que apareceu nos livros de matemática lá pra gente fazer, né? É do 14 também, que é 196, é outro valor que mesmo que tu não queira decorar, tu acaba guardando na cabeça. A do 15, que é 225, a do 625, que é o 25 ao quadrado. Tem número assim que tu não gostaria de que ficasse ocupando espaço na mente, mas fica, né? De tanto que aparece. Mas então temos aí 13 metros, né? Porque tá em metro o negócio, tem que botar aqui também. Vamos ver. Verificação 9. Exatamente, 13 metros. Agora a gente tem as de revisão. Tá, e depois que acabar esse assunto eu me pergunto o que vai vir depois disso daqui. Ai, mas tu não sabe? Não, não sei. Definitivamente cada livro faz de um jeito as coisas, cara. E faz tanto tempo que eu não encosto num livro de física, assim. Não, a gente começou a resolver no canal, né? Eu comecei a resolver um livro de física, mas foi um fracasso completo aquele início, assim. Faltava tanta coisa de matemática. Eu não excluí a playlist, ainda tá lá. Acho que a gente não tinha chegado tão longe assim nos assuntos, até porque aquele livro tem muito mais questões do que esse, né? Então eu não tinha chegado nessa parte aqui ainda, mas mesmo assim o sofrimento para responder naquela época foi muito grande. Aí eu me dei conta que eu realmente precisava resolver um livro de matemática inteiro de ensino médio para depois ir pegar um livro de física e não sofrer tanto, né? Não me incomodar com as coisas ali. E pelo visto tem funcionado bem. Mas enfim, voltando para cá. Nos esquemas seguintes, determine graficamente pela regra do paralelogramo o vetor soma do A mais B. Só graficamente. Ah, mas daí tu facilita bastante a minha vida, meu garoto. Tu não tem nem noção. O A aponta para baixo, o B aponta para direita, acabou. Vamos tocar para casa. Vamos lá. Mas não você, meu benzinho. Vem pra cá. Vai ficar mais ou menos assim, tá? O B pra direita. Ai, mas e a escala? A escala foi passear. A escala foi embora. Quando eu encontrar ela, eu aviso que tu tá procurando. A B aqui. Tá, tracejadozinho, né? Nossa, parece um bêbado voltando pra casa na rua, né? Os passos dele. Ai, ai, o problema não é nem andar na rua, o problema é subir uma escada, cara. O problema do bêbado tá longe de ser caminhar numa rua.
Deixa eu arrumar aqui. Fica mais ou menos assim. Se eu botar uma soma aqui, fica bom também. Tá ótimo. Vamos ver. O R é 5. Meu B tá pra cá, o A tá aqui, o S aponta pra baixo. Exatamente, igualzinho, cara. Mas olha só. Vocês podiam me chamar pra fazer o gabarito do próximo, né? Que eu sou bom nos desenhos. Sou muito bom. Tá, e a letra B da R5 aqui? Tá ótimo. Então o A é curtinho, aponta pra cima, ainda por cima. Seria mais ou menos assim. O B aponta pra baixo, seria coisa mais ou menos desse tipo. Aparentemente. Tá, tracejado. Fazer meio paralelo. Meio não, né? Teria que ser paralelo ao A e o outro paralelo ao B. E é por aí. Isso aqui parece mais um beta do que um B, mas tá bom. O que mais? Tá, agora é só. Agora é só o que, cara? Agora é só indicar aqui o vetor resultante. E deu. Eu vou botar um F. Tá ótimo demais. Vamos ver se tá certo. Ah não, aqui não é verificação, agora é revisão. Olha só. Acho que existiu algum mal entendido aí no meu desenho, mas tá quase, né? Se a gente der só uma desentortadinha, ficava no ponto ali. Talvez eu tenha botado muito comprido mesmo, não tenha entendido direito a proposta da coisa. Deixa eu ver aqui. Mas o A parece ser mais curto do que o B, não parece? Parece, pra mim parece. Talvez eu esteja enganado. Aí tu vem olhar nesse. Parece que o A e o B tem o mesmo comprimento. Não é? Não é a impressão que passa? Sei não, hein? Não sei não. Não gostei muito dessa não. O meu desenho está melhor. Se eu for olhar para o R6 aqui, determine nos casos seguintes um módulo do vetor soma aplicando a regra do paralelogramo. Bom, ele quer só o módulo, ele não quer que determine graficamente. Se não quer que determine graficamente, a gente só usa a equaçãozinha e já está resolvido o problema. Não tem muito mais o que ver. Então vamos para a letra A. Nosso S ao quadrado vai ser igual o módulo do A, uma unidade, e do B, duas. Então 1 ao quadrado vai ser 1, mais 2, que seria o B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B. Então vai ficar 2 raiz de 2, né? 2 vezes A vezes B. E aí que complica a questão da vida, cara. Inserir esses símbolos aí. Vezes o cosseno de 45 graus, né? Isso. Cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá bem, tá bem, tá bem. Então, o que vai sair dessa coisa? O nosso S ao quadrado vai ser 1 mais 2 que dá 3. Este 2, ai, é uma merda que ele abre esse menu do coisa. Esse 2 aqui e esse do denominador vão embora.
a gente ficaria só com raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é 2. Então, ficaria 3 mais 2, que dá 5. Portanto, nosso S vai ser raiz quadrada do 5. Olha só. Ele botou unidade, então, unidades. Letrado 6, cadê você? Raiz quadrada de 5 unidades. Coisa boa, né? Poder usar a equação, né? Não precisar ficar desenhando tanto. Agora sim a gente vê alguma utilidade na coisa. Depois. Ai, tá. Eu tenho o A e o B aqui. Já que não precisa desenhar, né? Vamos formar um triângulo retângulo com a regra do paralelogramo. Tem que desenhar, não adianta. Se não desenhar, ninguém entende nada. O que está na minha cabeça fica na minha cabeça, não adianta. Ninguém vai ter obrigação de compreender as coisas que estão na minha cabeça. Então aqui seria o nosso B, esse aqui seria o A, né? Vou botar o A aqui. Talvez, né? Talvez, só talvez, eu devesse de ter, como é que é dizer? De ter colocado as unidades do vetor em vez de estar botando o nome do vetor, né? Talvez ficasse bom. Mas tá bom. Muito bem, muito bom. O que a gente tem agora? Muda a cor aqui. Tá, então a gente está procurando a medida dessa hipotenusa aí de um triângulo retângulo. Esse é o nosso S. Vem cá, porcaria. Tá, beleza. Então, um dos catetos é o A, o outro é o B, e é só isso que a gente precisa saber, né? Aparentemente é. Os dois é raiz quadrada de 2. E o ângulo é 90 graus, então o cosseno de 90 é 0. Então vai sobrar só o básico de sempre, né? Vamos botar assim, S ao quadrado igual. Bom, raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser 2, mais outra raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2. Então esse aqui vai ser 4, logo o S vai ser 2. Ou melhor, 2 unidades. Conta fácil, né? Os catetos colaboraram aqui. Tá bom. É 2 unidades mesmo, então tá ótimo. Tá mais do que ótimo, tá excelente. E minha cadeira já tá pedindo socorro faz tempo. Ela vai ter que aguentar até o final do canal aqui, ela vai ter que aguentar. Não. Tem outra para substituir ela, mas por enquanto ela vai ter que dar um jeito. Tá, R7 aqui. Aline anda 40 metros para o leste e certa distância X para o norte. Mas não me digam uma coisa dessa que a Aline fez, cara. Pô, com tanta coisa pra Aline fazer da vida, ela vai me fazer uma bobagem dessa, cara. Tá. Um tanto pro leste, um tanto pro norte. A Aline não tem o que fazer, né, meu? Não tem. Impressionante. X aqui. 40 aqui. Esse 40 tá ótimo. Cada vez que eu tento melhorar, piora. Eu não sei nem o que dizer. Tá bom. Tá, o que mais? De tal forma que fica afastada 50 metros do ponto de partida. A distância percorrida para o norte foi.
Ah, ela fica afastada 50 metros do ponto de partida? Não me diz uma coisa dessas. E um dos catetos desse triângulo retângulo mede 40? A hipotenusa mede 50? Mas quanto será que mede o x então? Quanto? Não sei. Não faço a menor ideia. De novo, assim, ó. Por mais que eu tire sarro, assim, brinque, né, com essa coisa, que não, na verdade eu só tô lembrando vocês que das medidas dentro desse triângulo aí, que é um negócio clássico, né, de aparecer. Mas essa questão aqui, o objetivo dela não é te forçar a fazer contas difíceis para encontrar essa distância x que ela caminhou. É só para te mostrar a estrutura básica, e aí em outras questões mais avançadas, aí sim tu vai estar lidando com distâncias tipo, ela caminhou 37 raiz de 2 metros para o leste, depois subiu uma certa distância x e ficou uma distância 22 raiz de 5 não sei o que metros ali do ponto de partida. Qual é que foi a distância x que ela caminhou? Aí sim, né? Ou envolver fração e tudo mais. Aí ele complicaria a vida. Essa daqui é só uma estrutura, é só o esqueleto da coisa. Depois a gente que se vire com essas questões mais complicadas. Isso eu achei bacana nesse livro aqui. Essas listas, elas realmente, o objetivo não é fazer tu perder tanto tempo fazendo continha. É mais tu entender a parte teórica, aplicar aquilo ali, e quando tiver uma continha mais difícil para fazer, pelo menos tu já sabe o básico, né? Já está acostumado com a estrutura das questões. Então, parabéns para esse autor aqui. Parabéns. As duas palavras que eu tenho para dizer para ele é parabéns. E o nosso, a letra B, inclusive, olha só. Vamos dar uma olhada no nosso R7. Aham, letra B. E o tal do R8 aqui. Uma pessoa se desloca sucessivamente 5 metros para... Calma lá. Se desloca sucessivamente 5 metros de norte para sul, 12 metros de leste para oeste. Calma. Respira, respira, é muita informação, vai anotando devagarinho. 5, norte para sul. Bota aqui um 5. Puxa isso aqui. Depois é 12 de leste para oeste, né? Isso mesmo. Então a gente vem, puxa aqui uns 12. Não tá bem em escala, mas tá ótimo. Então vamos lá, pronto. Depois o que ela faz? Tá. E 10 metros de sul para norte. 10 metros é bucha, hein, cara. Tá bom, tá bom. Então a gente bota um 10 por aqui e vai dormir feliz, eu acho. Tá, o que acontece? Vetor de deslocamento só vai levar em consideração a posição inicial e a posição final. Tá? Então a posição inicial estava ali, a posição final vem parar aqui. Eu podia trocar a cor aqui para dar uma facilitada. Tá, então seria basicamente isso daqui. Beleza. Tá bom, só. Tá bom, tá bom. Tá, fica assim. O que acontece? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Essa parte, então, eu posso desconsiderar para mim encontrar o comprimento, então, desse S aqui, que seja. A gente vai considerar um triângulo retângulo
que tem um dos catetos valendo 12 e o outro cateto mede 5 aqui, né? Que seria a metade do 10. Exatamente por aqui. Que ele desceu, andou, depois subiu 10. Então, do início aqui só vai contar esses 5 aqui de cima. Tá. A gente já resolveu essa, não resolveu? É 13, né? A solução. O módulo desse vetor. Por que que é 13? Porque vai cair num triângulo retângulo que vai ser o S ao quadrado, que a gente acho que já fez essa mesma conta. Ficaria um dos catetos que é o 5, ele ao quadrado dá 25. O 12 ao quadrado é 144. Então o nosso S ao quadrado vai ficar 169. Depois então o S vai ser 13. E não foi longe não que a gente fez uma dessas, né? Que era o mesmo resultado. É, isso aqui. V9. Tá bom, então vai ser 13 metros, né? Sei lá se ele falou unidades, nem sei. Não, é metro mesmo. Então é a letra C. R8, vamos para R9. Cadê aqui? É, letra C mesmo. Então tá bom. E aí na 9 temos o que? A soma de dois vetores de módulos 12 e 18 tem certamente o módulo compreendido entre. Tá complicado. Bom, 12 e 18, né? Então, V1 tá. A situação em que a gente teria o menor valor na soma seria quando eles têm a mesma direção, mas sentidos diferentes. Que aí o menor valor seria 12 menos 18, ou 18 menos 12 no caso, né? Que vai dar 6. Tá, então o menor valor que a gente pode atingir seria 6 newtons. E aqui eu vou ter que botar menor ou igual. E esse módulo aí ficaria variando entre isso. Não. E depois o maior seria quando eles tivessem a mesma direção e mesmo sentido, né? Que seria 12 mais 18, que dá 30. Mas é agora a brincadeira da vida, hein? Não quer botar em maiúsculo. Tá aí, 6 e 30. 6 newton e 18 não, 6 e 30 letra B. E essa é R9. Letra B mesmo. Depois disso, nada. Você sabe explicar? Cara, até vou tomar um gole de água. Acho que eu não sei te explicar muita coisa, não. Dois vetores têm módulo 10 e 15. Qual é o módulo máximo do vetor soma desses vetores? E o mínimo? O máximo seria se eles tivessem a mesma direção e mesmo sentido. Então, sei lá, vou botar isso como exemplo. Eu não sei como é que eu chamaria essa parte de você pode explicar, então fica no exemplo mesmo. Tá. Máximo. Mesma direção e mesmo sentido. Então 10 mais 15 vai dar 25. E mínimo, acho que tem
tem acento, né? Máximo e mínimo, acho que tem. Pra incomodar. Bom, nesse caso, vamos dizer que o 15, né? Esse vetor aqui, o módulo é 15, tá no sentido positivo e o outro tá apontando para o sentido negativo que a gente adotou para essa trajetória. Então 15 menos 10 vai dar 5. Esse seria o valor mínimo que a gente pode obter. Gabarito. Isso aqui não tá. Tá onde essa resposta? A aplicação não vai estar. Não, por que eu vou tentar explicar uma coisa que não tem uma resposta para mim verificar se a minha explicação tá certa? O que tu acha, hein? Eu acho que é complicado pedir uma explicação assim. Tá, diferença de vetores. Chama-se diferença de vetores nessa ordem. Olha a cadeira chorando, cara, pobrezinha. O vetor tá D. Então V2 menos V1. Tu só troca o sentido do vetor, vai manter o módulo e a direção dele, né? E só troca sentido. Tá. Então, portanto, para subtrair V1 de V2, deve-se adicionar V2 com menos V1. Aparentemente é isso. O vetor menos V1 tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto ao de V1, sendo denominado vetor oposto. Aparentemente é por aí. Produto de um número real por um vetor. Produto, tá. De um número real n por um vetor v é o vetor u, que seria igual ao n vezes o v, que tem as seguintes características. O módulo do u é o módulo do n vezes o módulo do v. A direção do u é a mesma do v. E o sentido é o mesmo também. Então, se o n for maior que zero, e o oposto se o n for menor do que zero. Tá, olha, os cachorros começaram a incomodar, cara. Por que os bichos nunca colaboram, cara? É impressionante. Se o n é igual a zero, o vetor u recebe o nome de vetor nulo e é identificado por, tá, o zero com a setinha em cima. O vetor nulo tem módulo igual a zero, direção e sentido indeterminados. Tudo bem. É muita coisa, não? Se o n for igual a menos 1, o vetor u... calma lá. Que? A gente vai ter menos 1 vezes v, tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido oposto ao dv. Tá. É o básico, né? Se a gente não... Até essa coisa aqui do vetor... do vetor oposto aqui, a gente já deu uma olhadinha nisso, né? Por cima, assim, resolvendo aquelas questões ali. Já tem uma noção meio que intuitiva dessas coisas. Mas, enfim. E o vetor oposto de v sendo indicado por menos v. Tá. O que temos aqui na figura? O vetor v tem módulo igual a 2, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Observe nessa figura os segmentos orientados que representam os vetores 2v, menos 3v e menos v. Tá, 2v, só dobrou aqui o módulo dele, mas mantém direção e sentido. O menos 3v multiplicou o módulo dele por 3, só que inverteu o sentido, manteve direção. E o menos v só trocou o sentido, mas mantém módulo e direção. Que legal! E aqui a gente já cai em questões para resolver, que a gente vai deixar para o próximo vídeo. Então, muito obrigado pela tua companhia e até mais.